Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, nós vamos falar sobre ele. Esse que foi um filme mega premiado no Oscar 2024, com mais de 11 indicações, com mais não, acho que é aproximadamente com 11 indicações ao Oscar, que ganhou o prêmio de melhor diretor, que ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante, que ganhou o prêmio de melhor atriz. Esse filme é sensacional, eu assisti ele tem pouco tempo e eu gostei muito, e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha experiência assistindo o filme e se realmente vale a pena vocês assistirem, porque não é só porque ganhou muitos Oscars que é um filme bom que realmente vale a pena assistir, levando em consideração que isso aqui é um filme, é um vídeo baseado unicamente na minha opinião. Claro que você pode ter uma opinião e gostos diferentes do meu, mas aqui eu vou trazer para vocês uma visão geral sobre esse filme. Bom, gente, o filme Pobres Criaturas é um filme muito legal, particularmente eu gostei muito. A Emma Stone, ela faz o papel da Bella Baxter. Ela é uma mulher adulta, porém ela tem alguns comportamentos e algumas atitudes como se ela fosse uma criança. Ela é cuidada pelo Dr. Goldwyn, a quem ela carinhosamente chama de Dr. God, que fazendo aí esse paralelo, God significa Deus, né? E ele foi quem realmente, basicamente, criou ela. Eu vou contar pra vocês um pouco com spoiler, então se vocês não gostam de spoiler, dá uma pulada no vídeo. Mas basicamente ele encontrou uma mulher grávida morta, ela se suicidou, porém o feto ainda era viável. Então o que ele fez? Ele pegou, abriu o estômago dela, tirou o feto, abriu a cabeça do feto, tirou o cérebro e fez esse transplante cerebral. Então é um filme que nos remete um pouco a Frankenstein. Esse filme, ele é a adaptação de um livro que leva o mesmo nome. O livro foi escrito pelo Alasdair Gray e lançado em 1992. Então é um livro que relativamente foi um pouco antigo, porém a adaptação para o cinema veio agora em 2024 com o diretor Yorgos Lanthimos, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas que também já foi premiado por outros filmes, como A Lagosta e outros filmes que também tem essa mesma atmosfera que Pobres Criaturas tem, porque não é um filme que é um filme bobo, é um filme que você está vendo o que você realmente está vendo, é um filme que mexe muito com o surrealismo e que vai fazer você mergulhar mesmo no universo desse autor, desse diretor, fazer com que você pense muito fora da sua caixinha, porque se a gente for parar para pensar, um dos poucos transplantes de órgãos que ainda não é viável, ainda no século XXI, que é o século que nós estamos, é o transplante de cérebro. Que o filme, ele é ambientado em, acredito que na década de 60, 70, não sei ao certo, mas que naquela época ele já fez, e o filme ele vai mostrando várias outras criações que o Dr. God ele vai fazendo, ele vai meio que serrando animais ao meio, fazendo junções. Então é um filme muito surreal, é um filme muito legal de você assistir mesmo, vale muito a pena, real, minha opinião, né? É um filme que faz com que de fato você veja um universo que você sabe que não existe, que é como eu disse no começo, é muito parecido com o Frankenstein, né? Mas que abre muitas possibilidades. Então a Bella, ela vai crescendo assim, relativamente, né? O cérebro dela vai se desenvolvendo e a gente consegue ver ali nas primeiras cenas, ela com dificuldade ali na coordenação motora, como a gente consegue perceber com as crianças. Então a Emma Stone, ela realmente mereceu esse Oscar, porque a apresentação dela, a maneira como ela faz, como ela interpreta uma criança que vai crescendo, se tornando adolescente, depois chegando na idade adulta, é realmente impecável. Ela realmente conseguiu passar pra gente todo esse sentimento de que, de fato, aquela pessoa poderia ter existido facilmente. Tá. Então vou ler para vocês os outros Oscars que o filme ganhou, porque não foram poucos. O filme ganhou o Oscar de melhor filme, melhor atriz para a Emma Stone, como eu disse, melhor autor coadjuvante para Mark Ruffalo, muito conhecido pelo seu personagem no filme de HQ da Marvel, o Hulk.
Recebeu melhor direção para Yorgos Latinos, como eu disse, melhor roteiro adaptado para Tony McNamara, e é como eu disse, né, roteiro adaptado porque ele foi inspirado em um livro que leva o mesmo nome, e aí o roteirista ele fez essa adaptação para que conseguisse caber ali no filme. Melhor trilha sonora original, que é outro ponto muito forte nesse filme. A trilha sonora é muito legal, é muito boa, porque são músicas que fazem os sons, né? Fazem com que complete ali a criação. O filme não seja só algo visual, mas que seja audiovisual mesmo, que a gente consiga perceber, imergir mesmo nesse universo. Melhor figurino, melhor maquiagem e cabelo, melhor design de produção, melhor edição e melhor fotografia. Todo mundo que vê meus vídeos aqui de reagindo filmes, reagindo séries, eu falo muito sobre a questão da edição, falo muito sobre a questão da fotografia, porque são pontos que para mim são muito importantes. Esse filme é um filme relativamente barato, entre aspas, né? Não é um filme muito caro, se não me engano, o teto de gastos dele foi 30 milhões, então a gente sabe que não é assim o mais caro de todos, mas que também não é um filme independente, mas a gente consegue perceber como o diretor ele conseguiu brincar muito bem com os filtros, com as lentes, como que tudo no filme foi muito bem pensado, muito bem articulado para que a gente realmente imergisse nesse universo que ele nos propôs. Ele usa muito uma lente que a gente chama de olho de gato, que é aquela que basicamente é aquele buraquinho que fica na porta, sabe? Que a gente consegue olhar e ver a pessoa lá. Ele usa essa lente em algumas cenas do filme e isso faz com que dê um toque de realidade surreal. A paisagem, a fotografia, a iluminação desse filme é muito linda também, porque tem cortes em preto e branco, que é basicamente quando a Bella ela tá ali na infância, no começo da adolescência, o filme se passa em preto e branco, e isso é muito legal também, e depois passa a ter cor. Por quê? Quando a Bella ela vai crescendo, ela vai descobrindo a sexualidade dela, ela vai descobrindo as zonas erógenas no corpo dela, e assim, isso para ela não é um tabu, mas para a sociedade mas enquanto ela tá ali, porque até o começo da vida adulta dela, ela viveu apenas dentro da casa do Dr. God. E depois ele queria que ela se casasse com outro ajudante dele para que ela continuasse ali naquela esfera e continuasse a ser objeto de estudo dele. Só que chega um momento da vida em que ela quer descobrir o mundo. Então ela sai com um cara que é um puta picareta, um advogado que faria o contrato de casamento dela, acabou meio que seduzindo ela e levando ela para viajar para outros universos. Só que o que acontece? A Bella, ela não tem essas noções de padrão sociais que nós temos. Então, para ela, se ela quer transar com outras pessoas, ela vai transar com outras pessoas, porque isso para ela não é um tabu. Ela não tá ligada a ninguém, ela não tá casada com ninguém até aquele momento, ela não precisa ser fiel a ninguém. Quando o Duncan, que é o personagem do Marco Ruffino, ele começa a sentir ciúmes dela, começa a não querer que ela seja tão livre, tão espontânea, começa a querer que ela se encaixe ali naqueles padrões sociais, ela simplesmente não quero mais, não quero, essa relação não tá dando pra mim, cada um vai pro seu lado, então ela pega o dinheiro e dá pra ele um dinheiro que ele não sabia que ela tinha, e ele fica muito revoltado, mas assim, enfim, eu contei alguns spoilers pra vocês, mas não contei a história inteira na íntegra, porque eu acho que não vale a pena contar, porque vocês têm que assistir. É um filme com um pouco mais de 2 horas de duração, mas que é um filme que realmente vai te surpreender do início ao fim. É um filme que você vai assistir querendo assistir mais, querendo saber até onde isso vai levar, como que vai ser essa jornada da Bella, tanto com o Dr. God dentro do castelo, onde ela é um objeto de estudo, tanto quando ela sai de casa com o Duncan para fazer o cruzeiro, para conhecer outras pessoas, ela acaba descobrindo outras realidades além da dela, aquilo entristece muito ela. Ela vê a pobreza de uma forma como ela nunca tinha visto, porque ela sempre ficou trancada ali. Depois, quando ela foi viajar, eles tinham ali uma quantidade relativamente boa de dinheiro que não passavam por nenhuma necessidade. Então, quando ela vê a pobreza de casa,
precária, ela sofre muito com aquilo. E depois ela sai, ela começa a trabalhar para ganhar dinheiro, e aí o trabalho que ela consegue é de prostituta, então ela começa a se prostituir, e aquilo começa a mexer também com ela, fazer com que ela evolua. Mas é como eu disse, ela não tinha esses tabus, ela não tinha esses preconceitos, para ela aquilo era um trabalho normal, e ela acaba conhecendo pessoas, fazendo amizades, e é um filme muito legal. No final, o Dr. God, ele fala que ele tá doente e pede para ela voltar, ela acaba voltando, e aí lá ela volta com o noivo dela, né, que é a pessoa que ela deveria se casar. E é interessante porque ela sempre se sentiu comprometida a ele, sabe? Ela sabia que ela não ia casar com ninguém porque ela iria casar com ele. Então é um filme muito legal. Sim, somente assistam. Se eu fosse dar uma nota para esse filme, eu acho que eu daria 9,5, porque apesar de ser um filme muito bom, roteiro original, a trilha sonora impecável, filmes, lentes, perfeito, para mim dar 10 é um filme. O filme realmente ele tem que me surpreender em várias coisas. E esse filme me surpreende em muitas coisas, mas quem sabe aí um dia vocês vão me ver dando 10 a um filme, mas não é o caso desse agora. Eu vou dar 9,5 com muita alegria, muita satisfação, indicando ele para todo mundo. Então, gente, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like, se inscreverem aqui embaixo no canal, deixarem um comentário para mim, porque me ajuda muito. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.